uma permissão de louvar um hino antes de você pegar não. Damos graças a Deus por vocês que estão nos visitando. A Giovana aí, né? A mãe dela, Antônia. O hino que nós vamos louvar tem como tema Ouvindo a Voz. Cantei quarta-feira e lá na Galileia, Bela Vista, Nova Galileia, quando o pregador ia passar a palavra, dirigir o pregador, aí me chamava para cantar esse hino, Ouvindo a Voz. Senhor, eu quero ouvir a tua voz, sentir a tua presença neste lugar, como a Moisés falaste, aqui estou, fala comigo, ó meu Senhor, fala comigo, Senhor. Deus tem falado com seu povo de todas as maneiras, pelos profetas, pelos pais da igreja, pelos discípulos e por último, por Jesus. Jesus está falando com você nesta noite. Deus está falando com você que está nos assistindo nessa live. Quero passar a palavra ao seminarista Evanildo. Ficamos de pé, vamos orar por ele. Em posição de mão. Esse culto, meus irmãos, ele teve uma mudança, um caráter de culto diferente.
Hoje seria a ceia, não é? Comemoração do dia do pastor. Estamos orando pelos pastores, mas o culto está na dispensação de Deus, no mover do Espírito Santo. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pelo teu servo que aqui está, escolhido, Senhor, nesta noite para trazer a tua mensagem, Senhor. Fala, Senhor, ao coração dele, o que ele tem para falar nesta noite, Senhor. Que ele seja usado por ti, pelo teu Espírito Santo. Abre, Senhor, os ouvidos espirituais para entender o que o teu servo vai trazer nesta noite aos corações daqueles que estão nos assistindo neste momento. Usa, Senhor, como tu queres o teu servo na posição de um servo teu, Senhor. Perdoa nossas falhas, os nossos pecados, em nome de Cristo. Amém. Dá com a palavra ao seminarista Evandro. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações. Amém? Esta noite Deus vai trazer uma palavra através do Espírito Santo. Talvez você já tenha pensado em casa sobre esta mensagem. Essa mensagem é uma mensagem para que a igreja do Senhor Jesus possa vigiar. Porque o trabalho do Evangelho do Senhor Jesus é um trabalho muito espinhoso. Nós sabemos que Deus é o Todo-Poderoso, Ele é soberano, mas nós devemos vigiar para vencer os adversários. Talvez você já tenha pensado nessa mensagem que o Senhor vai trazer esta noite ao meio do seu coração. Essa noite nós vamos ler o texto do profeta Esdras 4, versículo 1 a 5. O profeta Esdras é um dos profetas anteriores. Existem profetas anteriores e profetas posteriores. Ele está nessa classe dos profetas anteriores. Ele é da época de Jeremias, quando o povo está retornando para a terra de Jerusalém. Vamos ler, vamos adorar a Deus, vamos agradar a Deus através dessa leitura como uma adoração. Esdras 4, de 1 a 5. O cabeçalho de um samaritano acusa os judeus ao rei Artaxerxes e a construção do templo é proibida. Vamos orar e vigiar sobre essa mensagem que o Senhor quer falar para nós. Todos encontraram? Jeremias Esdras 4, de 1 a 5. Vamos lá. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças, família e ministério: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Terceiro,
Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeça de família lhe responderam: nada deles conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nós ordenou Ciro, o rei da Pérsia. 4. Então, os agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. 5. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dário, rei da Pérsia. Amém? Porém, Santo Deus mais glorioso, assim como tu vives, Senhor, nós acreditamos, Senhor, na tua proteção, porque tu és o Deus soberano, que enviou o seu Filho Jesus Cristo aqui ao mundo para assumir um corpo humano, encarnando em um homem, para morrer, para trazer salvação por todos nós. Ele morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue para nos perdoar de todo o nosso pecado, do primeiro casal, Adão e Eva. Pai Santo, perdoa nossos pecados, abençoa teu servo esta noite, ilumina com teu Espírito Santo, traz uma mensagem, Senhor, uma mensagem santa, para a edificação da tua igreja, para que nós possamos estar vigiando, para que nós possamos prestar atenção no que o teu Espírito quer falar para a tua igreja, para esta pequena comunidade. É pequena, Senhor, a comunidade, mas a tua igreja, a tua noiva, ela é grande, ela é poderosa e ela é grande aqui na terra. É por isso que nós cremos que tu és o Deus soberano e o Senhor nos protegerá, e o Senhor está nos protegendo, e a tua amor, a tua glória está entre nós. Mas Santo, me esconde debaixo da tua cruz, Senhor Jesus, me protege, traz uma palavra, Senhor, usa, Senhor, estou aqui humildemente para ouvir a palavra do teu Espírito Santo para a nossa edificação. Ajuda-me, Senhor, fala com teu servo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Podem sentar. Essa noite, eu tinha falado até com o Luiz, com o pastor Israel, que traria uma mensagem sobre o templo, da construção do templo do Senhor, para que nós possamos se preparar. Muitos irmãos creio que estão orando, estão pensando nesta construção. Então é o momento de a gente vigiar mais, orar, porque o Senhor está conosco. Nós vemos uma pequena comunidade, mas essa obra ela será feita pelo poder de Deus, não é pela nossa força. A gente com certeza estamos orando, vigiando, fazendo as coisas, mas o principal nessa obra, a nuvem santa de Deus é Deus, é o poder de Deus que está nos ajudando, já iniciou a ajudar. Ele me mostrou o enchimento dos pilares, do início. Ele me mostrou. Antes de comprar o terreno, o presente, né?
Deus já tinha mostrado, nós colocamos concreto, eu não sabia o que era. Colocamos concreto nos pilares antes dessa decisão da venda da irmandade para a igreja de Filadélfia. Deus já tinha mostrado. Eu não sei se ele vai deixar, vai permitir eu ver o templo construído, se ele fizer a vontade de Deus, né? Que a gente está vivo hoje e amanhã não sabe, como nosso irmão Antônio partiu para a glória. Mas se ele mostrar, para mim será uma bênção, será uma felicidade. Então, se ele não mostrar, eu estarei na glória como de santo, né? Mas se ele mostrar, tudo bem. Estamos aqui para trabalhar com amor, trabalhar com zelo na casa do Senhor. Que Deus possa a cada dia nos abençoar, nos vigiar, porque essa passagem que eu li, o samaritano, que era todo um povo, mistura de raça, de várias nações, né, povos judeus com outras nações. Deus não queria tirar o filho de Jesus de raça misturada. Deus queria tirar da nação de Israel, ok? Da descendência de Davi. Ele queria tirar dali, ele não queria tirar de raça misturada. E houve um povo que se misturaram. Esse povo se chama samaritanos. E esse samaritano ouviu a voz do rei da Pérsia para adorar outros deuses e deixaram de adorar o Deus Todo-Poderoso, esse samaritano. E esse samaritano, ele pediu ao líder, o chefe de Zorobabel, sacerdote, naquela época era sacerdote que tomava conta do templo. Hoje são os pastores, né, que são presidentes do templo. E vieram esses homens dizendo que era amigo do povo de Israel, mas ele não era amigo do povo de Israel. Ele não era amigo do povo judeu. Eles vieram e falaram com os judeus, com Benjamim, com os sacerdotes, dizendo: nós servimos ao teu Deus. E não era verdade. Ele não servia ao nosso Deus, Yahvé. Ele servia a outros deuses. Ok? O Deus ídolos daquela nação. E ele pediu a Zorobabel para ajudar na obra. E Zorobabel prontamente disse: não, você não vai poder entrar nessa obra para construir, porque você não faz parte do povo de Deus. O que aconteceu? Eles ficaram revoltados. Mas porque a gente tem que prestar atenção, a gente tem que vigiar, a igreja de Filadélfia vigie, porque pode acontecer algumas coisas, mas nós já estamos se preparando para uma batalha espiritual. Fique preparado, soldados preparados, pequena comunidade, se prepare para uma batalha espiritual. E essa construção desse tempo será uma batalha espiritual, porque ali o Senhor Jesus vai salvar muita alma. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. E o inimigo não está satisfeito. O problema dele, Deus é soberano, Deus está com essa comunidade. Depois de 25 anos, né, 26 anos, Deus concede esse presente a essa igreja, essa pequena comunidade, um novo tempo, porque esse local que nós estamos aqui é um local emprestado, não é nosso. E nós precisamos de ajuda de nossos irmãos batistas ou qualquer outra denominação que serve ao nosso Deus. Qualquer igreja que quiser abrir uma conta para nos ajudar, aí nós recebemos. Nós não vamos receber
do adversário, que Zorobabel não aceitou a ajuda daqueles irmãos, que não era irmão, era inimigo, era povo dele que ia estar tentado. Pode alguém querer aparecer aqui como uma pessoa dizer que quer ajudar, mas aquela pessoa não serve ao nosso Deus, e a gente no futuro terá prejuízo. E graças a Deus, Deus já tem luz aberta na nossa mente para ver essas coisas. Para ver essas coisas, porque o inimigo ele é muito covarde, ele entra de mansinho para querer bagunçar o trabalho da igreja, mas o Senhor Jesus não vai deixar, porque nós estaremos com um soldado, feito aquele soldado de Gideão, bebendo água, olhando para um lado e olhando para o outro. É esse que Deus quer, os valentes que vigiam, trabalham com amor, trabalham com zelo na casa do Senhor. É essas pessoas que Deus se agrada. Fazer o trabalho de Deus aqui no tempo, se a gente fizer o trabalho aqui no tempo, relaxadamente, não agrada a Deus. Deus fica triste. Você vê, eu sempre tenho falado que Abel e Caim, Abel ele ofereceu o melhor para Deus. A gente tem que dar a Deus o melhor. A gente vai comprar uma coisa para Deus, vai comprar uma coisa velha, a gente compra um novo. Deus quer o melhor. A gente tem, porque quando a gente dá o melhor para Ele, Ele se agrada do melhor. A gente dá o melhor a Ele. Então nós devemos dar o melhor do nosso povo para Ele, para servir, adorar e fazer. Deus não precisa do nosso serviço, é nós que precisamos dele. Mas nós devemos prestar serviço a Ele para a honra e a glória dele, para que cada dia o nosso sacrifício nós faça para agradar a Ele. E aquele povo samaritano, eles foram o adversário do povo judeu, porque eles queriam entrar. Ele não servia a Deus, ele servia a outro Deus, os ídolos da nação. E aquele povo ficou revoltado com os judeus. Sabe o que eles fizeram? Eles falaram com a liderança, os oficiais hoje, trazendo para hoje, os oficiais hoje é os diáconos e os pastores. Esses dois são dois oficiais das igrejas cristãs. Amém? No Brasil nós conhecemos esses dois oficiais. Tem outras lideranças, tem muita liderança na igreja, mas esses são dois oficiais da igreja. Lá tinha os sacerdotes, tinha os levitas, e aquele povo falaram com a liderança para que a liderança desmanchasse aquele projeto do templo. Como Zorobabel não quis desmanchar o projeto, aí eles ficaram revoltados. Eles falaram, naquela época política, né? Era rei, hoje é prefeito, governo, presidente. Mas o responsável pelo templo hoje é a prefeitura. Mas graças a Deus nós já está legalizado com o nosso projeto. Eu estive falando com o pastor essa semana sobre uma parte que vai ficar sem laje. Mas não, mas no futuro a gente bota laje. Amém, glória a Deus. A gente não estou perdendo nada. A gente não tem, a gente não está nem mão, nem para fazer a metade, fazer pouca coisa, nem mão, pouca coisa, mas a gente sabe que nosso Deus é rico. Ele é o dono do ouro e da prata, amém? Aí ele disse, não, mas fique tranquilo, porque aquela parte de umas 2,5 metros por 3, por 10, aquilo ali, a gente já deixa já aqueles pontos, né, Luiz? Já deixa aqueles pontos para depois no futuro a gente ficar igual o espaço, como a gente pensou aqui. Eu, nosso irmão, estava conversando,
Mas isso tudo na paz, na concordância. A gente não vê nenhuma revolta contra esse projeto, amém? Esse projeto, aqui foi pensamento de cristão, pensamento de cristão. E está tudo na harmonia com Deus, com o nosso pastor, com o nosso presidente, está tudo em harmonia. Mas aqueles homens lá, aqueles samaritanos, eles queriam que Zorobabel manchasse o projeto do templo que ia ser construído lá em Jerusalém. E o povo de Israel não aceitou aquela mudança. Aí eles ficaram com raiva. O que aconteceu? Deram dinheiro a algum funcionário político daquela época, lá de Israel, o rei, que o povo de Israel ainda estava escravizado, né? Estava voltando para Jerusalém. Eles ainda tinham um rei que dominava o povo de Israel por um tempo. E eles ganharam dinheiro para processar algo contrário contra o povo de Israel. O que aconteceu? Passou, irmão, 16 anos a obra parada. Olha para aí. Vamos vigiar, né? 16 anos parado. A nossa idade já é avançada. Mas se Deus o livro acontecesse, Deus não vai deixar isso acontecer. Fique vigiando, viu, filho Adão? Fique vigiando. Olha, fica olhando para o lado, porque quando o inimigo quiser atacar em qualquer área, você já está vigiando. Falar dele, sujeitar a Deus, resiste o adversário e ele fugirá de vós. Não é verdade? Ele foge de vós. Esse versículo se encontra em Tiago 4, versículo 7. Sujeitar a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Fique vigiando. Amém? Vamos ler mais um versículo. Efésios 6:18. Veja o que Paulo fala para nós se proteger do adversário. Isso aconteceu com Israel. Não vai pensar que nós somos melhores do que ele, não, viu, gente? Nós somos igual. Então nós devemos estar atentos, vigiando. Efésios 6:18. Vamos ler. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Essa obra é espiritual, irmão. É a matéria do tempo, é espiritual. E nós devemos estar vigiando. E Deus escolheu esse povo aqui, pequena comunidade, tem mais membros, né? Mas Deus escolheu essa comunidade. E aqueles que não estão podendo vir. Mas tem muitos que já saíram daqui, não estão mais aqui. Mas Deus escolheu essa comunidade que está aqui, servindo nessa comunidade. Amém? Jesus disse que os covardes voltem, fiquem os corajosos. Nós somos corajosos e nós vamos vencer. Aleluia. Nós vamos construir. Deus já vê, né? Nós já estamos fazendo alguma edificação ali na casa da irmã. Mas Deus, eu creio que este ano, se Deus permitir, nós vamos levantar já os pilares. O pensamento do nosso pastor é levantar os pilares, ok? Levantar os 4 pilares. E levantando já é o início da obra. Mas fique orando para que o anjo do Senhor esteja acampado em cada membro dessa igreja, para que Deus possa conceder a nossa saúde, Deus possa conceder nosso livramento da pandemia, Deus possa conceder saúde das nossas enfermidades, Deus possa conceder condição financeiramente. Não pensa assim não, porque a palavra diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e a demais coisas será acrescentada. Aí muitas vezes, eu vi o pastor Carlos falando,
Ele disse que muitos crentes assim, não, então nós não precisamos ser ricos, não. Deus só ama pobre. Deus ama pobre e rico. Não é verdade? A gente vê na Bíblia, a gente vê Abraão que era rico. Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó. Rei Davi, Salomão, os homens riquíssimos. E nós somos dessa classe baixa, mas nós somos ricos, porque o nosso pai é rico. Uma vez eu estava trabalhando em casa, na época eu estava trabalhando em casa, eu fui dizer, respondi a minha criança, Damari, quando era criança, eu estava passando uma prova e Damari disse assim: pai, quando o senhor voltar, o senhor traga 2 choquitos para mim. Eu estava passando uma dificuldade tremenda, né? Aí eu disse: mas rapaz, teu pai não é rico não, para que eu fui dizer isso? Menino, as coxinhas que estava passando começou a explodir no meu rosto, na minha pele. Só porque eu disse que não era rico, as coxinhas começaram a explodir. Interessante, né? Aí eu disse: aí liguei o fogo, joguei água gelada, mas dessa vez não me secou, nem ficou mancha em mim, óleo quente, não ficou nenhuma mancha. E eu pedi perdão e disse a Deus que nunca mais eu dizia essa palavra. Nunca mais eu disse que eu era pobre. Pobre é o diabo que está no inferno. Ele é pobre, mas nós somos ricos. Ele quer dar o que não tem, mas nós ganhamos o que é de Deus. Nós somos ricos porque nós somos herdeiros dele. Amém? E essa construção, irmão, desses tempos de Filadélfia, Deus vai dar condição financeira a essa igreja. Deus já está dando, Deus já deu e está dando condição financeira. Amém? Deus vai formar pessoas aqui, formar nesse bairro. A gente não vê nenhum doutor aqui ainda formado, mas Deus vai formar. É só o jovem querer estudar. Eu mesmo não penso mais em me formar para ser doutor assim, para trabalhar financeiramente. Por exemplo, estou trabalhando, terminando curso de teologia, terminei no Severo, estou fazendo outro no IAL, estou terminando agora no mês de junho. Mas eu não penso assim, fazer concurso para ser professor do Estado, não para ganhar dinheiro, não. Eu quero trabalhar para a igreja. Amém? Mas depois que eu estiver formado, o segundo curso, isso é deixar a igreja e trabalhar no Estado, eu não quero. Esse não é o meu interesse. Esse não é o meu interesse. De me especializar no grego, no hebraico. Eu quero aprender, estou aprendendo, mas para pesquisar a palavra de Deus. Para pregar o que o texto original está dizendo. Porque a gente sabe que existe muitas tradições. Mas eu vejo espiritualmente que Deus vai formar pessoas aqui nessa igreja. Essa pequena comunidade Ele vai formar. Assim o jovem queira. Aí, no momento eu vejo 3 jovens. Mas se eles fizerem, eu quero me formar, eu quero ser uma dentista, eu quero ser uma psicóloga, se forma, é só querer. Eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um engenheiro de informática. Isso aí vai depender deles. Eu não preciso mais disso, eu não preciso mais. Eu estou falando a verdade, eu não preciso mais me formar para financeiramente, para fazer concurso. Eu não preciso mais. Eu não quero. Eu decidi, né? Eu me ajudo a concordar que eu não quero mais, eu não quero. Quando eu era jovem eu queria, mas agora não. Agora eu penso só trabalhar por enquanto, né, Luiz? Trabalhando com o Luiz, né? Ajudando ele, porque eu sei que antes ele quisesse ajudar ele. Estou ajudando ele, primeiramente Deus, o nosso pastor Israel. E a gente vê que Deus, Ele vai dar muito livramento a nós, a essa igreja, essa pequena comunidade. Essa mensagem é para que vocês fiquem vigiando, porque o adversário ele trabalha nessas áreas que a igreja avança. Nós, irmão, oramos pelo missionário, né? Estadual, mundial, nacional, mas nós somos
missionário local. Não esqueça disso. Você é um sacerdote que prega a palavra para outra pessoa. Você é um sacerdote que ora por outras pessoas. Amém? Nós, espiritualmente, somos um psicólogo do nosso irmão. Amém? No futuro, Deus abrirá trabalho segundo a vontade dele, trabalho para socorrer almas, vidas humanas, socorro. Pessoa da igreja, pessoa que é família da igreja, vizinhança da igreja. Deus tinha me dado um projeto, não havia ainda esse projeto. Deus abriu um projeto do casamento, mas a gente parou por causa da pandemia, mas nós não estamos esquecidos, está em pauta, e nós vamos continuar em nome de Jesus. Luiz também tem está em pauta também, que é os pequenos grupos, né? É o PGM, né? A gente parou, mas vai continuar, em nome de Jesus, segundo a vontade dele, que nós estamos passando por esse decreto. A gente não pode também avançar nos lares agora. A gente também respeita o povo e o povo também respeita nós. A gente cuida do povo e o povo cuida da gente. A gente tem que ter esse cuidado. Mas Deus vai avançar nessa igreja, vai abrir mais trabalho. Deus vai trazer muitos jovens para essa comunidade. Aleluia. Deus vai trazer músico para esta comunidade, para se juntar com os músicos aqui, né? Os cantores, os que tocam. Ele vai formar pessoas para trabalhar na nova comunidade, que é pertinho, né? Ali é uns 20 metros para lá, 20 metros aproximadamente. É umas 5 casas, é 6 do novo tempo. E Deus vai trazer uma tremenda mudança nessa comunidade. Você crê nisso? Deus vai trazer uma transformação cada dia nessa igreja. Eu vejo. Eu creio que Deus está transformando essa igreja. Eu creio. Não é, o nosso trabalho não é perdido, não. A palavra do Senhor não volta vazia, não. Deus tem transformado esta igreja, Ele está transformando. É um processo, uma caminhada. A santidade é uma caminhada. Cada dia nós vamos chegando mais perto de Deus. E nós não podemos dizer assim, eu sou 100% santo e não peco. Não. Nós pecamos. Mas nós, cada dia, nós vai ser mais educado. Nós vai ser transformado cada dia e ser mais educado. Porque o Espírito Santo educa nós. Amém? É Ele. E nós vai fazer sacrifício a Deus para que Ele se agrade de nós. Amém? Então, irmão, essa palavra é para que nós possamos ficar vigiando. A gente sabe que pode surgir algum ataque do adversário, mas estamos orando e vigiando para não cair na tentação. Ele diz que ele diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Nós devemos cada dia ficar vigiando e orando para que nós não caia no laço, na tentação, como o povo de Israel caiu ali. Os líderes caíram naquela tentação. Ele devia ter vigiado mais, mas porque é humano, ele devia ter vigiado mais, e houve um impedimento ali, passou 16 anos sem a obra parada, mas a obra continuou. Lá no versículo 5 a gente vê isso. Eu vou ler para a gente concluir. Parou, mas continuou. Esdras 5, de 1 a 5. Veja aí a continuação da obra. Esdras 5, de 1
João 5. Vamos ler esse versículo. Ele diz assim: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, e em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então se dispuseram a Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. 3. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador de quem do Eufrate, e Setar Bezenai e seus companheiros, e assim lhe perguntaram: quem vos deu ordem para edificar esta casa e restaurar este muro? Perguntaram mais, e quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Porém, os filhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dário e viesse a resposta por cortar sobre isso. Quer dizer, depois de 16 anos, a obra de Israel ali foi iniciada. Mas nós estamos orando, nós devemos se preparar, vigiar, ok? Porque Deus vai dar essa condição a nós. Eu estou falando que Deus vai dar a condição a nós. Eu estou falando em nome de Jesus, eu creio. É pela fé. Hebreus 11, versículo 1. A fé é um firme fundamento daquilo que não se vê, mas a prova daquilo que nós esperamos. E o 6 diz assim: aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e será galardoador dos que buscam. Amém? Hebreus 11, versículo 6. Então nós só agrada a Deus através de fé. Aquilo que nós não estamos vendo, é por isso que eu estou falando que nós não estamos vendo. Deus cada dia vai levantar homens e mulheres nessa igreja, financeiramente, para contribuir com essa igreja, para nós construir o nosso templo. Deus também vai levantar homens de nossas denominações, batista ou outros ministérios que são homens de Deus, para depositar financeiramente para que nós possamos construir o nosso templo. Amém? Mas fique vigiando, gente. Isso é um trabalho espiritual. Isso envolve vida humana, salvação de alma. Então nós devemos estar vigiando. Essa é pequena e nós seremos vencedores. Porque Deus não entra numa batalha para perder. Deus entra numa batalha para vencer. Veja a batalha de Josafá. Josafá, ele pecou, porque Deus disse que ele não fosse ajuntar-se a Acabe, e ele desobedeceu, foi e ajuntou-se a Acabe, porque Acabe não estava servindo a Deus, estava servindo a outros deuses. Era marido de Jezabel. E por causa do pecado dele, Deus permitiu que 3 exércitos fossem escravizar o povo de Josafá. Mas o que aconteceu? A palavra dele diz assim: sujeitar a Deus, resista o inimigo, que ele fugirá de vós. É só você se sujeitar a Deus, pedir perdão dos seus pecados, e Deus nos atenderá, e Deus nos livrará dos nossos adversários.
E Josafá, ele se ajoelhou na congregação, jejumou com a congregação e disse a Deus: Deus, nosso Deus Pai, Tu és um Deus do antepassado. O Senhor deu livramento aos nossos pais, deu livramento a nós também, meu Deus. Ele tinha pecado, fez Josafá, mas ele está agora orando, pedindo perdão a Deus, se humilhando. Ó Senhor, é muita gente contra nós, 3 exércitos, Senhor. Aí Deus manda um profeta falar para ele, né? O profeta vai dizer para Josafá, Deus manda lhe dizer: essa peleja não é sua. Olha como, pelo Deus disse para nós, né? Que o inimigo está lutando contra a gente e a gente não está aguentando. Aí, quando a gente ora e se humilha, a gente agora, nós somos agora povo de espírito. Nós estamos dependendo de Deus 24 horas. Aí Deus se agrada quando a gente se humilha. Deus se agrada. Aí Deus disse: Josafá, eu estou na batalha e tu vai vencer os 3 exércitos. Tu não precisa usar a tua espada, não. Eu mesmo é que vou acabar com esses 3 exércitos. Sabe o que Deus fez, irmão? Quando ele começou a cantar, quando a congregação começou a cantar e orar e jejuar, sabe o que Deus fez? Deus deu uma emboscada contra aqueles 3 exércitos. Um destruiu, um contra o outro. E a igreja e a congregação de Josafá venceu, amém? Glória a Deus. Quando a batalha vir contra nós, é só nós sujeitar a Deus. A receita do bolo está aqui, ó. Quando o inimigo vir lutar contra a gente, querer nos entristecer, sujeito a Deus, existe um adversário e ele foge de vós, amém? Deus, ele tem poder sobre a natureza, Deus tem poder contra os demônios, Deus tem poder contra as enfermidades, Deus tem poder contra a morte, Deus tem poder contra a pandemia, aleluia! Deus está no controle. Jesus diz: eu tenho a chave. Jesus diz assim: eu tenho a chave da morte do inferno. Está na mão do Senhor. O controle está na mão de Deus. Amém? Não fique ansioso, preocupado pelo dia de amanhã, porque o livramento está na mão de Deus. Eu concluo abençoando esta comunidade, que Deus possa o abençoar com esta mensagem. Vigie. Se você pensou nessa mensagem da construção, vigie e ore, e vocês serão vitoriosos. Amém? Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus mandou essa palavra, né? Vigie, porque é a batalha de construção da nossa igreja, é uma batalha mesmo, né? Não é fácil, não vai ser fácil, tá certo? Porque é um serviço real, é um serviço do rei, um serviço do rei, a construção da igreja. Eu convido o irmão Pierre para vir aqui orar pelo pregador, pela igreja, pelos enfermos, pelos que estão enlutados, e após nós vamos fazer a oração. Apóstolo. Graças pais amados, Amém. louvado seja Deus, porque a palavra dele diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera nessa igreja messiânica que pertence a mim, amém? Então nos oramos ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai que está no céu, nesse exato momento de pedir por essa tua igreja, meu Pai, por essa comunidade messiânica, Senhor, pode tu escolher, Senhor, para estabelecer o teu reino nessa comunidade aqui presente, meu Pai. Ó Deus, que seja construído esse templo para a glória do teu nome, meu Pai. O inimigo cai por terra, Senhor, e é novamente descer e florescer na cidade, meu Pai. Ó Deus, eu te peço para cada irmão presente, meu Pai. Dê saúde, Senhor, a cada um dos teus servos aqui, ó Pai.
A tua família, Senhor, que está em casa, sendo querido, ó Pai. Restabelece a saúde, ó Pai. Repreende o mal, liberta, Senhor, cada vida, meu Pai. O nosso sendo querido, meu Deus. Senhor, que peço pela vida do teu servo que ministrou a tua palavra, ó Pai. Que sabedoria é ele, ó Pai. Inteligência, conhecimento na palavra, meu Deus. Que ele seja uma bênção em tuas mãos, Pai eterno. Ó Senhor, e não quero ser o teu filho amado, não é me Pai para a nossa idade, do livro do mal, Senhor. E abençoa cada um de nós, para glória do teu nome. Amém, ó Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e a consolação do teu Santo Espírito seja com o teu povo aqui nesta igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Vitória a mim, meu Deus dará, eu sei. Vitória a mim, meu Deus dará, eu sei. Se eu andar em sua luz e confiar só em Jesus, vitória a mim, meu Deus dará, eu sei. Oração silenciosa está me despedindo.